Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos à palavra então? Vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Abra o seu coração para receber a palavra de Deus, amém? Esse é o momento mais importante do culto. Esse é o momento pelo qual Deus permitiu com que você vivesse hoje, para ouvir a sua palavra e você sair daqui um pouquinho maior do que você já é, e devagarinho você vai alcançar a estatura de varão perfeito. Amém? Amém. Lucas capítulo 4, de 1 a 13. Lucas capítulo 4, de 1 a 13. Amém? Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, mas ao fim dos quais ele teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Repita comigo essa palavra: está escrito. Está escrito. Repete de novo: está escrito. Está escrito. Repete, Claudinha: está escrito. Ela não vai ouvir. Não, ela está ouvindo, mas eu não estou ouvindo, mas eu sei que ela repetiu. Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito. Repita comigo: está escrito. Está escrito. Repete, Claudinha: está escrito. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Repete comigo: está escrito. Está escrito. Repete mais uma vez. Está escrito. Repete, Claudinha: está escrito. Ai, que coisa linda. Está escrito. Quando ela está ouvindo a palavra. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está. Repete de novo: está escrito. Está escrito. Jesus ele respondeu: dito está, ou seja, está escrito. Repete, Claudinha: está escrito. Dito está: não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Senhor meu Deus, eu apresento essa palavra diante do teu altar e te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia de mim, Deus, e tão somente me use segundo a tua vontade, conforme o teu querer, para que as tuas palavras saiam da minha boca, não as minhas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de mim e me dê graça para que eu seja um instrumento, para que a tua palavra seja levada ao coração dos teus servos e não a minha, Pai. Glorifica o teu nome na minha vida e na vida de cada um de nós que está aqui, enviando sobre nós a tua palavra, porque é delas que nós necessitamos, Pai. É da tua palavra que nós precisamos. Nós estamos aqui por causa da tua palavra, Senhor. É ela que nós queremos ouvir, porque somente ela nos alimenta, Deus.
Por isso nós abrimos os nossos corações. Fala conosco. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. O tema da palavra hoje é aprendendo a pedir e a receber. Amém? Aprendendo a orar e alcançar êxito na sua oração. Amém? Quando eu pedi para vocês responderem, repetirem comigo, está escrito. Foram várias vezes que eu pedi para vocês repetirem, né? Porque essa palavra mostra que não foi apenas Jesus que disse, está escrito. Havia um combate ali entre Jesus e o diabo. Um embate. A tentação de Jesus a tentação do diabo contra as nossas vidas é um embate, é um combate. E nós percebemos que não somente Jesus Cristo, mas também o diabo recitou essa palavra. Está escrito. E é para que a gente possa aprender a orar como convém diante de Deus e a receber, a ter eficácia, a lograr êxito na nossa oração, nós precisamos, em primeiro lugar, entender uma coisa. Não há nada que Deus faça que esteja fora da palavra dele. Amém? Deus, ele só age mediante o que está escrito. Deus não faz nada, exatamente nada, fora do que está escrito na palavra dele. Como eu confirmo essa verdade na Bíblia? Com a própria Bíblia. Porque lá em Amós 3,7, a palavra de Deus fala que Deus não fará nada, não tomará nenhuma atitude sem antes falar aos seus profetas. Na verdade ele fala, sem antes falar aos seus servos e aos seus profetas. Essa é a maior confirmação de que Deus não faz nada fora do que está escrito na Bíblia, na palavra dele. Amém? Isso você precisa ter bem claro no teu entendimento, para que você possa, quando você se ajoelhar, quando você se propor a orar diante do seu Deus e fazer as petições que você precisa fazer para ele, você logre êxito nas suas orações e você seja atendido em todas. E tem outros versículos também na Bíblia que mostra essa verdade, de que tudo que Deus faz, ele faz tão somente mediante ao que está escrito na tua palavra. Lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 17, Jesus ele disse, não pensem vocês que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Quando se diz lei, está falando a respeito do quê? Da Bíblia. Lembra o que Deus disse para Josué, lá no Josué capítulo 1? Josué, não se aparta do livro dessa lei, e você fará prosperar o teu caminho. Sempre quando se diz lei na Bíblia, está falando a respeito da Bíblia, da palavra de Deus. Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, vai passar o céu e a terra, mas toda a minha palavra vai se cumprir, porque eu não faço nada fora do que está escrito na palavra de Deus. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não é. Se tem alguém mandando algum recado para mim. Apocalipse 22, 6 e 7. Olha o que a palavra fala. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras, ou seja, elas vão de se cumprir todas. O Senhor,
o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. E no verso 7, eis que venho sem demora, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, nós cristãos, nós precisamos entender de forma muito clara qual é o papel que a palavra de Deus verdadeiramente tem nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus nada mais, nada menos, ela é do que o livro da lei. O que é a lei? A lei é algo que tem que ser cumprido. É algo que tem que acontecer. Amém? Como assim? Não estou entendendo o que o senhor está querendo falar, pastor. Eu disse que Deus não faz nada fora da sua palavra. Amém? Então vamos criar aqui uma historinha. Imagina um processo de acusação contra um réu. Está lá o promotor e está lá o advogado. Os dois diante do juiz. Primeiro o promotor acusa. Ele faz a sua acusação. Vocês acreditam que o promotor ele faz a acusação dele mediante um achismo? Ou mediante o que está escrito na lei? É óbvio. O promotor ele faz a sua acusação baseado no que está escrito na lei. Ele acusa o réu com o livro da lei nas mãos, porque senão não há como acusar alguém se esse alguém não está ou transgredindo ou executando a lei. No caso do promotor, ele impõe a sua acusação mostrando aonde que esse réu transgrediu essa lei. E por isso ele deve ser condenado. Por outro lado está o advogado. O advogado ele advoga a causa do réu, ele tenta livrar o réu. E você acha que o advogado ele tenta livrar o réu diante do juiz com o seu achismo? Ah, juiz, eu acho que não é bem do jeito que esse rapaz está falando, não. Eu penso que, eu acho que deve dar uma colher de chá para o menino, porque, convenhamos, o menino ele fez sem querer, sem argumento nenhum. Não. O advogado ele chega na presença do juiz para advogar a causa do réu com o livro da lei na mão. E mediante a lei, ele tenta livrar o réu. Ou seja, a mesma lei que é usada para acusar e condenar alguém, também é usada para absolver e libertar. Por quê? Porque Deus não faz nada fora de sua palavra. Porque o juiz, ele não faz nada por achismo. O juiz ele age tão somente mediante o que está escrito na lei. A mesma lei que é usada para prender, essa lei é usada para libertar, porque o juiz não faz nada fora do que está escrito na lei. Apocalipse 12:10. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Esse acusador, ele acusava como? Com achismo? Ele acusava com o livro da lei na mão, mostrando para Deus assim, Deus, olha aqui, está aqui a lei, e a minha acusação é essa. Está escrito que não é para fazer, ele foi e fez. Está escrito aqui a condenação dele. E o que o justo juiz tem que fazer? O justo juiz tem que ser justo. Porque o justo juiz, ele foi chamado para cumprir a lei. Agora, imagina só uma coisa. Se esse promotor, ele acusa com a lei nas suas mãos, e porque o juiz é justo, esse promotor ele logra êxito nas suas acusações. Imagina um filho do próprio juiz apresentando a ele os seus direitos mediante o que está escrito na lei. Imagina. Se o promotor logra êxito, imagina um filho
apresentando a Deus aquilo que é o seu direito, mediante o que está escrito na lei. Por quê? Porque Deus ele não age, ele não faz nada fora do que está escrito na lei. Então a primeira coisa que você tem que entender, tem que ter na tua cabeça, para que você possa lograr êxito nas tuas orações, Deus ele não vai fazer nada fora do que está escrito na palavra dele. Amém? Em segundo lugar, para que eu possa ter êxito nas minhas orações, eu preciso saber, eu preciso conhecer muito bem quais são os meus direitos e quais são os meus deveres que esse livro da lei prega a meu respeito. Eu preciso saber muito bem. Por quê? Porque Deus não faz nada fora do que está escrito na palavra dele. Lá em 2 Timóteo 2,15 a palavra fala assim, procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Eu preciso ser íntimo da palavra de Deus. Eu preciso conhecer muito bem este livro desta lei. Por quê? Porque é nele que está contido os meus direitos e os meus deveres. Não existe advogado que, por mais sábio que seja, por mais inteligente que seja, tendo êxito no seu trabalho, que não seja um exímio conhecedor da lei. Vocês conhecem a história do André do Rap? Quem conhece a história do André do Rap? Vocês são mal informados, sabia? Tudo bem que é coisa do mundo, mas eu quero lembrar a vocês que nós ainda estamos no mundo. Não sei quem é. André do Rap é um traficante que a Polícia Federal passou 5 anos atrás dele. Foram gastados milhões e milhões e milhões e milhões de reais. O Brasil gastou milhões e milhões de reais para encontrar esse camarada. Encontrou, depois de 5 anos de busca, ele estava fugido. E ele foi para a cadeia. Sabe o que um advogado conseguiu? Fazer com que esse André do Rap saísse pela porta da frente da cadeia depois de 2 meses. Um cara 5 anos procurado pelo mundo, a Interpol procurava ele, a Polícia Internacional. O Brasil achou, porque ele é brasileiro, achou ele no Paraguai, trouxe ele de volta, prendeu. O advogado foi e, mediante a lei, o advogado fez com que o juiz Marco Aurélio, que é do Supremo Tribunal Federal, soltasse o André do Rap, alegando que ele tinha que ficar preso em casa, que ele tinha que ir para casa, que ele não podia sair de casa. Quem acredita que ele ficou em casa? Desapareceu no mapa. Aí o mundo desceu a lenha no Marco Aurélio, no juiz Marco Aurélio. Sabe o que o juiz Marco Aurélio falou? O juiz do Supremo Tribunal Federal? Ele falou assim, eu agi mediante a lei. Eu não tenho culpa nenhuma que ele foi solto. Tanto o advogado quanto eu agimos mediante o que está escrito na lei. Ele foi solto pela lei. Se vocês estão reclamando, muda a lei. Muda a lei, porque eu estou cumprindo o meu dever. Eu sou juiz, eu cumpro lei. E a lei estava lá rezando que ele não estava sendo julgado, então ele poderia ser livre. Esperar a liberdade. Se soltou e caiu no mundo, desapareceu de novo. Mais 5 anos, mais milhões e milhões. Como que um advogado consegue tirar um traficante, assassino, traficante internacional? Como ele consegue? Mediante o que está escrito na lei. O advogado era um exímio conhecedor da lei e libertou esse homem tão perigoso e ele está livre. E ninguém pode fazer nada, nem com o advogado e nem com o juiz, porque ambos soltaram o bandido. É legal? Não é justo, mas é legal. Soltaram ele mediante o que está escrito na lei. É por isso que eu digo, para que a tua oração ela seja eficaz,
para que a tua oração seja ouvida pelo juiz e o juiz possa advogar a sua causa, você tem que, em segundo lugar, ser um exímio conhecedor da palavra de Deus. Você precisa conhecer quais são os seus direitos e os seus deveres, para que todas as vezes que você chegar diante do teu Deus, você chegue diante do teu Deus sabendo o que você deve pedir e sabendo o que você deve fazer. Coma a Bíblia. Amém? Às vezes nós não damos tanto valor à palavra de Deus como ela deve ser dada. Nós lemos mais outros livros do que a própria palavra de Deus. Sendo que a palavra de Deus é aquilo que é exatamente a palavra dele. É a lei dele, é o que ele vai fazer. Ele não vai fazer nada além do que está escrito. Isso é bíblico. Deus não move uma vírgula além do que está escrito, porque ele mesmo disse. Não pode nem tirar nem pôr uma vírgula a mais. Se ele mesmo disse, não vai ser ele que vai pôr ou vai tirar. Então, coma a Bíblia. Leia mais a Bíblia, estude mais a palavra de Deus, conheça mais os seus direitos, os seus deveres, as promessas que você tem, as obrigações que você tem, que nela estão contidas, para que as suas orações sejam ouvidas. Você conhece aquele ditado? Quem não luta, aliás, não existe oração forte. Vocês já ouviram isso? Não existe oração forte. Existe a oração que Deus ouve e a oração que Deus não ouve. Vocês já ouviram algum pastor falando? 6 horas da tarde nós vamos fazer uma oração forte. Essa oração vai ser forte, irmão. Vai ser forte a oração. Não existe oração forte. Não tem oração. Nossa, que oração poderosa, mano. Até tremi. Emoção. Existe a oração que Deus ouve e a oração que Deus não ouve. A oração que Deus ouve é a oração daquele que se chega diante de Deus com o livro aberto, com o livro da lei aberto, e pede os seus direitos para Deus. Amém? Deus ele só age mediante o que está escrito na palavra de Deus. Deus ele só faz aquilo que você pedir, baseado no que está escrito na palavra de Deus. Amém? A terceira coisa que você deve saber, a primeira é, você precisa saber que Deus ele não faz nada, Deus ele não faz e ele não te dá, e ele não ouve nenhuma oração fora do que está escrito na palavra de Deus. É por isso que Deus ele só ouve os seus filhos. Deus não ouve a oração de ímpio, porque ele não conhece lei, ele não conhece nem Deus. Mas a primeira coisa que você tem que saber, Deus ele só ouve aquilo que está no livro da lei. O contrário, entra por aqui, sai por aqui. Em segundo lugar, você precisa conhecer muito bem o livro da lei, para que você possa se achegar diante de Deus da forma correta. Em terceiro lugar, sempre que você se achegar diante de Deus em oração, sempre que você se chegar diante do justo juiz, você deve se achegar diante desse justo juiz com o livro da lei aberto e não debaixo do braço. Eu vou te explicar como. O que significa isso? As tuas petições elas devem sempre estar alinhadas com a palavra de Deus, com o livro da lei. Por quê? Porque Deus só age de acordo com o que está escrito. Amém? Josué capítulo 1 deixa bem claro que Deus ele fala, não se aparta deste livro da lei, ou seja, conheça bem ele. Porque você conhecendo ele, você vai saber orar. E você sabendo orar, eu vou responder todas as suas orações. E aí Deus ele fala assim, que é o que eu falei agora, todos os seus caminhos prosperarão. Na verdade, Deus está falando para Josué, você sabendo orar conforme está escrito no livro da lei, eu vou ouvir todas as suas orações e você vai ser abençoado. Por quê? Porque eu só ouço o que está no livro da lei, eu só faço o que está escrito no livro da lei. É por isso que lá no livro de Tiago, no capítulo 4, verso 3, a palavra fala que nós pedimos e nós não recebemos porque nós pedimos mal. Porque nós pedimos a Deus algo que é fora da lei.
Porque nós não conhecemos a lei e nós pedimos errado. Pedimos o que é errado, de forma errada e no tempo errado. E aí o que o justo juiz tem que fazer? Pedido negado. Vocês conhecem aquela... Quem já assistiu filme de... que tem plenário, que tem juiz, promotor? Aí um advogado começa a falar, o outro advogado fala: juiz, eu protesto, ele é excelentíssimo, eu protesto. O que o excelentíssimo fala? Pedido negado. Por quê? Porque o teu pedido está fora da lei. Se o outro está fazendo as coisas dentro da lei, e você pede contra o outro, o teu pedido está fora da lei, o teu pedido é negado. Porque está fora da lei. É por isso que muitas orações nós não recebemos, porque nós pedimos fora da lei. Sempre que nós formos orar a Deus, nós temos que orar pedindo o que está escrito na palavra dele. E não o que eu quero que aconteça. Tiago 4,3. O que Tiago 4,3 fala? Vocês pedem para realizar os desejos dos vossos próprios corações. O que ele está falando? Vocês pedem para realizar a vontade de vocês e não a vontade de Deus. E Deus, ele não faz a minha vontade. Deus, ele não faz a vontade da pastora Isabel. Deus, ele não faz a vontade da Camille nem do Tiago. Deus faz a vontade dele. O próprio Jesus deixou claro: eu não vim aqui fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade dele. E às vezes eu peço para Deus fazer a minha vontade, eu me torno fora da lei. Por quê? Porque eu peço algo para mim, para que a minha lei se cumpra e não a lei de Deus. Eu me torno fora da lei. Como que eu oro a Deus pela minha vida profissional? Vou explicar para vocês como é que é orar a Deus com a palavra de Deus aberta. Como se achegar diante do juiz com o livro da lei aberta. Como que eu oro pela minha vida profissional? Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a minha vida profissional. Porque está escrito lá em Malaquias 3,10, que se eu trouxer os dízimos na tua casa, o Senhor vai me abençoar ao ponto de todas as nações ao meu redor me reconhecer como um abençoado do Senhor. Todas as nações me tornarão benditas. Então, Senhor, cumpre a tua palavra. Eu oro pela minha vida profissional mediante o que está escrito, mediante a tua lei. O que é uma lei? Uma lei é deveres e obrigações. Aliás, uma lei é benefícios, obrigações e benefícios. Então eu oro para Deus: Senhor, abençoa a minha vida financeira. Porque lá em 1 Samuel 2,30, a tua palavra fala que o Senhor honrará os que te honram. O Senhor pagará. A palavra honra é derivada da palavra pagar. Aliás, a palavra pagar é sinônimo da palavra honra e vice-versa. Então a palavra fala lá em 1 Samuel 2,30, Pai, que o Senhor vai honrar os que te honram. E o Senhor vai desprezar os que se desprezam. Então eu tenho honrado a tua palavra. Eu tenho cumprido a tua promessa, a tua palavra. Eu tenho cumprido aquilo que o Senhor pediu para me cumprir. Então eu oro baseado no que está escrito na tua palavra, para que o Senhor abençoe a minha vida financeira. Senhor, eu oro João 10,10. A tua palavra fala que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, Pai. Eu oro para que o Senhor me dê essa vida em abundância, que o Senhor prometeu, está na tua lei, é uma lei. Toda promessa é lei. Todas as promessas que Deus faz na Bíblia são leis espirituais e que devem se cumprir, porque são leis. Senhor, eu oro pela minha vida profissional. Eu peço a tua bênção sobre a minha vida profissional, porque lá em Gálatas 6,7 diz que do Senhor não se zomba, porque se eu plantar eu vou colher. Aquilo que o homem plantar ele colhe, ou seja, se eu plantar eu vou colher. E eu estou plantando na tua obra, eu estou entregando ofertas na tua obra, eu estou devolvendo aquilo que é seu. Então eu oro, Pai, eu chego diante do justo juiz
clamando pelo cumprimento da tua lei sobre a minha vida, porque eu tenho cumprido a tua palavra. E tantas outras promessas. Como eu oro a Deus pela minha saúde, pela minha proteção. Senhor, eu oro Salmos 34:7. A tua palavra fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Então eu oro pela minha proteção e pela minha saúde, baseado nesse livro. O Senhor disse que guarda os que te temem. Agora precisa ver se você teme Deus. Aí é com você e ele, amém? Cada um. Amém? A palavra fala que Deus ele guarda aqueles que o temem. Por quê? Porque todas as promessas na Bíblia são condicionais. Toda a lei na Bíblia, tudo que Deus oferece ao homem, ele pede algo antes. Não existe nenhuma promessa que não tenha uma condição para que ela se cumpra. O que é uma promessa condicional? Se deveras ouvires a palavra do Senhor, acontecerão essas coisas e essas coisas. Mas se vocês não ouvirem, acontecerão essas coisas e essas coisas. Ou seja, toda promessa é condicional. Para que a promessa se cumpra, tem que haver uma atitude sua antes. Toda lei é condicional. Para toda lei existe uma condenação e um benefício. É isso que eu tenho que entender. Mas eu tenho que saber que todas as vezes que eu me achegar diante de Deus em oração, pedindo pela minha vida profissional, pela minha vida financeira, pelo meu casamento, por qualquer área da minha vida, eu tenho que recitar a palavra de Deus. Eu tenho que recitar a lei de Deus que me promete tal coisa. Por quê? Porque Deus, ele não faz nada fora do que está escrito na sua palavra. Por outro lado, Deus ele não vai deixar de cumprir que seja uma vírgula do que está escrito. É por isso que eu preciso me achegar diante de Deus com o livro da lei aberto e saber quais são os meus deveres, as minhas obrigações, mas saber também quais são os meus benefícios, aquilo que eu tenho direito. Vocês conhecem aquele ditado que aquele que não luta pelo seu direito não é digno dele? Os que não lutam pelo seu direito não são dignos dele. Quem é que não é digno do seu direito? Aquele que não conhece quais são os seus direitos. Só não luta pelos seus direitos aquele que não sabe quais são os seus direitos. Porque quando eu sei quais são os meus direitos, eu não sei você, mas eu sim sei. Eu vou atrás dos meus direitos até o fim. Amém? Se achegue diante de Deus com o livro da lei aberto. Faça as tuas orações ao Senhor com o livro da lei aberto. Apresenta a Ele as suas petições. Ele mesmo convida. Como é que é aquele versículo que Deus ele convida? Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Amém? Isaías 43, 26. Isaías 43, 26. Procura me lembrar, entremos juntos em juízo. O que é entrar em juízo? É conversar com Deus a respeito da justiça. Juízo é a execução da justiça, juízo é a condenação. Quando a palavra fala que Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele está dizendo assim, eu vou te convencer que você é um pecador, que é necessário, por causa do teu pecado, que seja feita a justiça, e por causa da justiça você vai entrar em juízo. O que é juízo? É o cumprimento da condenação. Então Deus ele faz nós entendermos que existe um motivo pelo qual a justiça deve ser exercida. Pecado, justiça e juízo. Por outro lado, da mesma forma, quando você se achega diante de Deus, clamando pela justiça que está na palavra de Deus, sendo aquele que faz justiça, o que é fazer justiça?
é obedecer, é praticar a palavra de Deus. O Senhor falou para mim entregar o dízimo, eu estou entregando, Senhor. E a tua palavra fala que para o dizimista, o Senhor vai encher, vai abrir as janelas dos céus e vai derramar uma bênção tal, que me virá maior abastança. Se eu sou dizimista e a tua palavra está dizendo isso, Senhor, faça juízo. Executa o juízo, Pai, porque eu me achego diante do Senhor, conhecendo os meus deveres, mas também sabendo quais são os meus direitos. É por isso a importância de você conhecer muito bem a palavra de Deus, para que você não entre na presença de Deus dando tiro para tudo quanto é lado. E Deus, ele não vai te ouvir, por quê? Porque Deus, ele é juiz, ele só age mediante o que está escrito na lei. Amém? E tantas outras promessas, mas você precisa lembrar, eu tenho que recitar quais são as minhas promessas. Mas antes disso, analisa muito bem se você está fazendo a parte que Deus mandou você fazer. Amém? Se você orar a Deus e pedir para que Ele te guarde, porque está escrito que o Senhor acampa os anjos dele ao redor dos que o temem, verifica no seu coração se você realmente tem temor de Deus. Porque Deus, ele não age fora do que está escrito na sua palavra. E aí você terá bom êxito. Amém? Em quarto lugar, para terminar, vamos recapitular. Primeira coisa que eu tenho que saber, para que as minhas orações sejam eficazes na presença de Deus, eu tenho que saber que Deus não age fora da sua palavra. Amós 3,7. Deus, ele não faz nada sem falar para os seus servos e profetas o que ele vai fazer, ou seja, Bíblia. Tudo que ele vai fazer está na Bíblia. Amém? Então ele já falou para nós. Segundo lugar, eu preciso conhecer muito bem o livro da lei, porque não há advogado que se chegue na presença do juiz sem ter vasto conhecimento sobre a lei, que ele é envergonhado e o juiz não o ouve. Em terceiro lugar, eu tenho que chegar diante do juiz com o livro aberto e recitar as leis, as promessas, os deveres, as obrigações e os direitos que eu tenho, para que Deus possa me ouvir, porque Ele só age diante do que está escrito na lei, Ele não faz nada fora da lei. E em quarto lugar, eu tenho que esperar que esta lei se cumpra. Essa é a parte mais difícil. É a última. É a última, porque envolve fé. Lá em Romanos 5,5 a palavra fala que a esperança não confunde. O que é esperança? Hebreus 11:1. O que é a fé? A fé é a certeza do que eu espero. Então, esperança é fé. Ou seja, quando eu me achego diante de Deus para pedir algo para Ele, eu tenho que pedir na certeza que eu vou ser ouvido. Por quê? Porque eu sei que o que eu estou pedindo é uma lei. E porque é uma lei, ela vai se cumprir, porque o justo juiz, ele é justo e ele age somente mediante o que está na lei. Então, quando eu chegar diante de Deus para pedir alguma coisa, eu tenho que chegar na certeza que eu vou receber. Tiago 1, de 6 a 8, a palavra fala, peça com fé, não peça duvidando. Não entenda você que vai receber alguma coisa se pedir para Deus alguma coisa duvidando. O que o apóstolo Tiago está falando? Nós não fomos chamados para fazer justiça com as nossas próprias mãos. Porque eu peço algo para Deus, quando eu vou ver, eu quero receber. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós oramos a Deus para que Deus faça algo em nossas vidas, mas de repente a gente vai e faz antes de Deus fazer, a gente faz do nosso jeito. E aí, o que acontece? Eu não recebo de Deus o que eu pedi para Ele. Eu não recebo porque eu já fiz.
Porque eu mesmo peço e eu mesmo faço, eu mesmo recebo de mim mesmo. Aí sabe o que eu me torno? Eu me torno Deus de mim mesmo. Eu peço e eu mesmo faço. E aí o que acontece? Acontece que eu acabo recebendo algo que não é bom. Eu acabo recebendo algo que me faz mal. E aí eu me confundo. Porque Romanos 5,5 fala que a esperança não confunde. Eu recebo algo que de mim mesmo eu pedi, eu mesmo dei para mim mesmo. E aí eu recebo aquilo que não é bom, porque não vem de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí eu me confundo. E aí sabe o que eu faço? Eu oro a Deus e falo, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Quantas pessoas você já ouviu isso, pastora, falar? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus deixou isso acontecer? Deus não faz nada. Por que Deus não resolve essa situação? Eu já ouvi uma pessoa reclamando com Deus, com raiva de Deus, ficou com raiva de Deus, porque Deus viu ela errando e não fez nada. A pessoa não chama Deus para fazer, quando ela faz, quer que Deus se intromete, mas quer fazer, então faz você mesmo, pô. Ou você pede e espera, ou você faz. E quando eu faço, sabe o que significa? Quando eu recebo das minhas próprias mãos, quando eu peço e eu mesmo faço, eu acabo me tornando alguém que anda fora da lei. Porque se a vontade de Deus não é feita, significa que o que foi feito fora da lei. E quem anda fora da lei é transgressor, é ladrão, é malfeitor, é assassino. E aí eu me torno o quê? Um transgressor da lei de Deus, por aquilo que eu pedi, mas eu não soube esperar. E eu faço mediante o que está escrito na minha lei. Nós não fomos chamados para fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós temos que entregar, como a própria palavra fala, entrega a justiça na mão daquele que é justo. Não existe justiça fora de Deus. Não existe. Tanto é que ele, sendo um Deus tão bom e justo, ele disse que ele vai cumprir toda a sua justiça. Ele é justo. Passará os céus e a terra, mas a justiça vai ser cumprida, ou seja, as minhas palavras não vão passar. Eu vou cumprir cada uma das minhas palavras. Quando você tem um entendimento dessas 4 condições na sua vida, você se achega na presença de Deus da forma que se deve achegar, com as ferramentas que se devem ter, com os pedidos que se deve fazer, com a fé que se deve esperar, e o que acontece é o que vai acontecer e não vai deixar de acontecer. A justiça de Deus vai se cumprir na sua vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida, na minha vida, na vida da Cláudia. Amém? Amém. Houve uma época na minha vida que eu estava passando por um momento, um perrengue financeiro tão grande, e eu comecei a congregar numa igreja, que a igreja falava assim, ó. Foi aí que meu entendimento mudou, começou a mudar a respeito da palavra de Deus. Depois de 22 anos, eu já era pastor, mas eu estava em outro ministério. E os pastores eles falavam assim, ó, se está escrito, tem que acontecer. Você não pode aceitar que o Deus Todo-Poderoso deixou escrito uma palavra dele na Bíblia e não acontecer. Como é que pode? Deus está de brincadeira? É uma brincadeira isso aqui? Então vamos todo mundo embora. Se nós estamos aqui para brincar, vamos fechar as portas e vamos embora, porque ninguém está aqui de brincadeira. Ninguém aqui está pagando preço para falar uma coisa na sua vida que não vai acontecer. Então se está escrito, tem que acontecer. E eu estava passando um miséria desgraçado. E aquela palavra começou a entrar no meu coração e eu comecei a orar diferente.
Eu comecei a me revoltar com aquela situação que eu estava passando. Por quê? Porque eu tinha sido dizimista, ofertante a minha vida inteira. Fiel nos dízimos de oferta. A minha vida financeira era uma desgraça. Mas eu nunca tinha aprendido a orar. Quando eu aprendi a orar, eu comecei a apresentar diante de Deus tudo que estava escrito. Com gana, sabe? Senhor, eu não aceito o que eu estou vivendo, porque a tua palavra fala isso de mim. Eu estou cumprindo a minha parte. Senhor, eu tenho que viver essa palavra, não é possível. O Senhor não é mentiroso, o Senhor é Deus. Eu comecei a orar diferente. Eu comecei a entender diferente. Sabe o que aconteceu? A partir daquela época, a minha vida financeira, ela mudou de um jeito que nunca mais voltou a ser o que era antes. Eu nunca prosperei tanto depois que eu aprendi a orar diferente diante de Deus, a apresentar a Deus, como está escrito lá em Isaías 43, 26. Fala de novo, que palavra bonita. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Eu entrei na presença de Deus, me enrolei com Deus na oração e foi uma briga, os dois rolando, Senhor, eu tenho que viver essa promessa. Eu apresentei as minhas justiças diante de Deus. E sabe o que Ele fez? Deus advogou minha causa. Ele respondeu a minha oração. Sabe o que eu fazia antes? Eu tenho até vergonha de falar. Tenho vergonha. Um pastor, logo depois que eu saí do ministério que eu estava, um pastor passando um perrengue, sofrendo humilhação, sabe o que eu tive coragem de fazer antes de aprender? Eu joguei na Mega Sena. Joguei na Mega Sena e procurava na Bíblia motivo para me justificar. Você acredita? Joguei na Mega Sena e não foi uma vez só. Não. Tamanho era o desespero. Desespero de quem fazia as coisas direito, só não sabia orar, só não sabia se achegar diante de Deus pedindo da forma certa. Eu fazia tudo direitinho, eu não recebia porque eu não sabia pedir. Porque mesmo eu fazendo a minha parte certa, se eu não conhecer o livro da lei, e eu não entrar na presença de Deus e apresentar a minha justiça diante dele, ele não faz. Sabe por quê? Porque se eu não apresento diante de Deus a lei, é como se eu não a conhecesse, e eu não conhecendo a lei não se cumpre na minha vida. Quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Isso é um ditado popular, mas eu tenho certeza que tem base bíblica. Se você não conhece o teu direito na palavra de Deus, você não vive. Amém? Então, a partir de hoje, você vai orar com mais afinco. Você vai pedir o que você quiser para Deus. A Bíblia fala que você pode pedir o que você quiser. Sendo da vontade dele, ele vai fazer. Está escrito isso. Sendo da vontade dele, ele vai fazer. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é uma só. É fazer cumprir o que está escrito. Porque ele só age mediante o que está escrito. Ele não faz nada fora do livro da lei. Amém? Vamos ficar de pé então?